Bom, galera, vou voltar tudo desde o início, né? Então, boa noite para vocês que estão aqui. Não estou vendo mais vocês, tá? A gente deixou aqui, pelo menos para mim, está fixado na Roxana. E a Roxana, ela é doutoranda da UFRGS. Falei certo? Falei, né? Fala. Isso. Então, lá do Rio Grande do Sul. Ela já trabalha com felinos aí desde 2007, né? Também é membro da ABFEL, é membro a outra lá também, da ABFEL e da AFB, né? AFB. Enfim, é uma opção de coisa aí que ela é muito consagrada aí na área de felinos e ela escolheu, né, entrar nessa área de felinos assim com muita coragem, né, vamos dizer assim. Quando ela começou, ela abriu uma clínica especializada em felinos, né? Não atendia cão, né? Então, e no início, assim, que ainda pouquíssimas pessoas estavam fazendo algo parecido, né, Roxana? Quer falar um pouquinho dessa tua história aí, para a gente emendar para... Então, boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui falando para vocês, né? E o Alexandre é pioneiro, né? Agora tem muita live, muita gente falando tudo, mas você é pioneiro aí nos congressos online, né? Levando para o pessoal as coisas, então você é pioneiro nessa apresentação das coisas para as pessoas em casa. Antes o pessoal não tinha, né? Boa noite, Bruna. O pessoal não tinha essa ideia de fazer as versões online e você já estava fazendo. E eu vejo que obrigada por todos os gatos. E eu vejo que é muito importante porque a gente não... O Bira foi meu prof de virologia. Que as pessoas não faziam tanto esse formato. E é muito importante para quem não consegue sair, né? E agora nós todos não conseguimos sair, né? Então, é muito importante. E a gente abriu a Chaterri lá em 2007, quando nós fomos a quarta clínica no Brasil a atender só gato. E o pessoal falava muito, né? O Bira vai lembrar que eu era a louca do gatinho. Que o pessoal falava assim, Roxana, eu lembro que tinha um professor que ele falava assim, Roxana, você vai morrer de fome, então vai fazer outra coisa antes e depois você vai atender seus gatos, vai trabalhar, ganhar dinheiro primeiro, para depois você atender seus gatos. Eu falava assim, não, eu não consigo, eu quero atender meus gatos. Então, hoje, para mim, quando eu vejo linfoma mesmo, né, que é um assunto que eu escolhi, é tão intrínseco para eu já pensar em linfoma, que eu não vejo aquilo com certa dificuldade. Nossa, eu olho para um gato e já consigo imaginar que possa ser linfoma. E aí, quando eu vejo alguns colegas com dificuldade, eu fico triste, porque para mim aquilo já parece muito básico, né? E não de uma forma assim, não de uma forma triste no sentido que eu esteja fazendo pejorativo para o colega, mas porque a gente estudou muito, que a gente vê muito gato e a gente vê isso todo dia, né? E no sentido de poder ter essa rotina todo dia, que já vai virando o nosso beabá, né? Não é à Que é toa o que a gente vai ver. que eu coloquei um título, que eu nem falei com ela, né? Inventei o título lá sem nem ela saber, mas é mais comum do que a gente pensa, né? Porque eu acho que quem não está na rotina do dia a dia com gato, não tem essa noção de que o linfoma, não só o alimentar, mediastínico, né? Mas eles são muito frequentes, né? Na clínica de felinos, né? E a Roxana está aqui justamente para tirar um pouco desse mito e para vocês investigarem, né? Correrem atrás disso daí, porque pode estar passando muito gato com linfoma aí, principalmente linfoma alimentar, e vocês estão perdendo, né? Vocês estão deixando de diagnosticar. É verdade. Olha, gente, então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e a gente fez essa questão da live bate-papo para vocês irem perguntando, para contarem os casos de vocês. Então a gente vai falando sobre o linfoma. Primeira coisa que a gente vai falar é que o linfoma ele tem esse nome porque ele se origina de órgãos linfóides, né? Ele é uma neoplasia linfóide que vem de tecidos de linfonodos, né? E órgãos linfóides. E a gente confunde, mas pode ter origem em tecidos não linfóides, como, por exemplo, tecidos extranodais, como a própria medula, né? Ou que aí tem linfomas renais também, linfomas oculares, linfomas renais,
que são linfomas até bem frequentes na nossa rotina, tá? E a gente tem as leucemias, que são quando ocorrem dentro da medula óssea, tá? Os linfomas que são mais comuns no dia a dia, eles se dividem em dois grandes grupos que eu falo, que são os linfomas mediastinais e os linfomas alimentares. E os linfomas mediastinais, eles são os linfomas que ocorrem mais naqueles gatinhos jovens, naqueles gatinhos com felve. 90% dos linfomas mediastinais são de gatinhos felve. Agora, tem gatinhos não felve que têm linfomas mediastinais, tá? E tem gatinhos que vão chegar para a gente em estados muito graves, mas isso não significa que vocês não vão poder tratar esses gatinhos, tá? E essa classificação de mediastinal, gastrointestinal, renal, elas são uma classificação que a gente fala de classificação anatômica, que é de acordo com o local. E a gente também pode ter uma classificação mista, ou seja, um gastrointestinal também pode ter um linfoma em outro local, tá? Também pode ser um linfoma que esteja um renal com sistema nervoso central, tá? O que eu posso dizer mais para vocês sobre essa classificação? Normalmente, a gente vai investigar por idade, mas não pensem assim, é um gato jovem, não vai ter um linfoma alimentar. Não dá para a gente pensar só por idade, né? Então, a gente tem que fazer todo um panorama de acordo com os sinais clínicos desse gato. Nós sempre temos essa ideia, né, de testar os gatos. O professor Carlos Gabriel criou a hashtag #meotestou, professor aí do Rio de Janeiro, né, da sua cidade, Alexandre. Então, é bem importante que a gente teste todos os gatinhos. E a gente pode perceber que, principalmente nos países da Europa, eles tinham muitos casos de linfoma mediastinal até a década de 90, quando começou a surgir a vacina, e começou a diminuir esses casos. E os casos de linfoma alimentar começaram a aumentar depois que surgiu a vacinação. Então, se faz um correlato com ter diminuído os casos de FeLV nos países da Europa e Estados Unidos e aumentado os casos de linfoma intestinal com a exposição do vírus, embora a gente saiba que esses gatinhos do linfoma alimentar, a maioria deles são negativos, mas podem ter sido os gatos que tiveram só a exposição, contato com o vírus. Até tem um trabalho que eles viram que aumentou, eu fiz uma cola, que eles tinham 32% de casos de gatos com linfoma alimentar e depois da década depois de 20 anos, aumentou para 72% os casos de linfoma alimentar, que é mais ou menos a correlação que hoje em dia nós temos no Brasil. A gente tem muitos casos de linfoma alimentar. É o que eu mais vejo na clínica hoje, o linfoma alimentar nos gatos. Alexandra, aproveitando essa primeira parte aí, né, deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo a gente, né, que eles podem fazer perguntas, né, podem tirar dúvidas assim, à medida que a Roxana for falando, tá? Mas eu queria saber uma coisa, já adiantando aqui, de repente pulando etapa aí, enfim, para ajudar o pessoal a se soltar também. Você diz que o linfoma alimentar é uma rotina muito grande sua, mas no dia a dia, né, como eu falei, eu, pelo menos até me formar e tal, enquanto eu ainda clinicava, eu praticamente não ouvia falar de linfoma alimentar, vi pouquíssimos casos na minha rotina, né, e olha que eu trabalhava também na área de oncologia, né, e aí depois eu fui chegando nessa conclusão, porque não via porque não era diagnosticado. Né? No clínico geral, que era quem recebe esse gato, né, já vai achar que é uma doença renal, né, vai achar que é algum outro problema que está gerando aquele emagrecimento, aquela coisa toda lá, né, o hipertireoidismo talvez, e aí esquece, né, de avaliar e de pensar nisso daí. Né? Então, assim, já de cara, quais seriam os sintomas clássicos, né, ou os mais normais que um gato com linfoma alimentar vai apresentar? E, obviamente, depois você já emenda aí como é que diagnostica, né, esse animal. Tá. O que eu percebo, Alexandre? Muitos gatos, todos nós, na verdade, nos acostumamos a ver o gato emagrecer. Então, muitos tutores, os próprios tutores demoram para levar um gato, porque, em geral, são gatos idosos, né?
Assim, a gente vê que a maioria dos gatos tem entre 6 e 15 anos. Bom, quando ele tem 6 anos, até o tutor leva mais rápido no veterinário. Mas quando ele tem 8, 10 anos, e se ele só apresenta emagrecimento, eles demoram para levar um pouco no veterinário. Se ele tem vômito, que é um sinal característico, ele também demora um pouco para levar. Eu percebo que quando é diarreia como sinal clínico, vai mais rápido para o veterinário, porque a diarreia incomoda o tutor mais rápido, porque suja a casa. Agora, o vômito, o tutor se acostumou, e às vezes até nós, como veterinários, acostumamos que o gato, erroneamente, vomite, porque não é para vomitar. Mas se criou uma cultura de que o gato pode vomitar. Então, muitas vezes, o gato vai pouco no veterinário, porque é um estresse tirar o gato de casa, e vai com sinais de vômito que, às vezes, é subdiagnosticado ou levado como um sinal clínico importante. Por exemplo, nessa semana na clínica, foi um gato que estava emagrecendo e o tutor já queria ir para a nefro, porque ele estava emagrecendo. E aí, quando ele fez o ultrassom, nós percebemos que ele estava com o intestino espessado. E muitas vezes, nós mesmos temos medo de colocar esse paciente em biópsia. Porque, assim, se a gente tem um intestino espessado, e aí a gente vai falar de valores. O que é o intestino espessado? O intestino precisa medir 0,22 no duodeno, 0,22 no jejum, 0,28 no ilho. Nesses valores, qualquer ponto acima disso é um espessamento. Inclusive, que se a gente pensar que nós já pegamos na clínica muitos gatos que não tem espessamento, mas tem sinal clínico e tem linfoma. Porque a gente tem aquela outra doencinha que é muito sacana, que eu brinco que é prima irmã do linfoma, que é a doença inflamatória intestinal, com os mesmos sinais, com vômito, emagrecimento e diarreia. E que para nós diagnosticarmos, a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai precisar fazer uma biópsia. E aí entra aquele, mas eu não vou anestesiar meu gato. Porque ele já tá velho. Doutor, ele já tá velho. Doutor, ele vai morrer de anestesia. Né? Eles falam isso. Porque eu quero fazer endoscopia. Endoscopia é ótima, gente. Só que a gente tem 5 camadas do intestino. E a endoscopia vai pegar só uma delas. E o patologista, nosso amigo, coitado, ele já vai ter uma amostra de tchuquinha assim, que vai ser super difícil para ele conseguir bater o martelo. E muitas vezes ele não vai bater o martelo, ele vai falar para a gente, olha, eu preciso naquelas linhas pequenininhas da imunohistoquímica. Ele não vai conseguir dizer para você só com a histopatologia que ele tem. Se ele tiver só uma camada do intestino, mais difícil ainda para ele. Então, você vai ter que convencer esse tutor a fazer uma biópsia. Pegar todas as camadas do intestino. Com todas essas camadas do intestino, ainda vai ser... talvez não seja 100% que você consiga o diagnóstico. E aí... é isso aí. E aí você vai ter um diagnóstico assertivo para tratar. Porque pensa, a gente tem trabalhos que mostram que a gente tem muita chance de ter um linfoma, né? 55% de chance de linfoma. Mas às vezes a gente tem outros tumores, como adenocarcinoma e mastocitoma. Como é que a gente vai tratar nas cegas? Não tem como, né? Não tem como. Tem que diagnosticar, né? É. E, assim, na tua rotina, qual é a dificuldade de fazer uma biópsia intestinal? Assim, sendo bem sincera e tempo de anestesia e tal, como é que funciona esse tempo de procedimento? Então, eu brinco com as pessoas que eu acho mais rápido fazer uma biópsia de intestino do que uma castração. Em termos de tirar, você não vai tirar um órgão todo, claro. Se você tiver uma massa no intestino que você tem que tirar, aí sim é o maior, porque você tira um punch, que é uma tampinha de caneta Bic, do duodeno, jejum e ilho, né? Então, são 3 tampinhas de caneta, são 3, aquela partezinha de trás da tampinha de caneta Bic. Quando você retira o útero e o ovário na castração, é mais que isso. Então, como você reclama da biópsia se é menos,
né? Para você ter um diagnóstico mais assertivo e você ter E assim, Alexandre, não é me gabar, mas eu sento com o tutor e eu pergunto pro tutor o que ele quer. Normalmente ele quer resolver o problema do gato. Aí eu falo para ele, porque muitos dos tutores pra gente que chegam, eles chegam querendo, sim, querendo falar pra gente assim, eu quero resolver o problema do gato. Então, se você quer resolver o problema do gato, você vai ter que fazer uma biópsia. E aí eu desenho para ele como é o intestino. Eu não sou boa desenhista, gente. Eu desenho para ele como é o intestino, o que a gente vai pegar como a gente vai tratar. E, em geral, a gente tem boa resposta com o tratamento. Então, assim, o tempo de cirurgia é o mesmo ou inferior a uma castração. O tempo de recuperação também. Claro, a gente vai ter que usar antibiótico porque a gente está mexendo no intestino. Tecnicamente, não precisaria de antibiótico no pós, só no trans. Mas eu sou apavorada. Ah, obrigada. Toma aula na consulta. A Bruna, querida, foi minha estagiária. Então, a gente precisa fazer com que esse tutor entenda que ele está, naquele momento, a única maneira dele resolver o problema dele vai ser fazendo com que ele tenha essa cirurgia. A cirurgia vai ser diagnóstica, no caso. E é uma das coisas que eu vejo, que eu via, né? As pessoas errando muito, né? Que é tratar sem saber o diagnóstico, né? Independente de que seja a doença, né? Muita gente vão pelos estados clínicos, né? Exame geral e tal, às vezes por um exame de sangue, um hemograma, e ele chega na conclusão que ele é clínica soberana e vai lá e faz pelo aquilo. Né? Muitas vezes você tem que usar a clínica soberana porque você não tem como chegar no diagnóstico de outra maneira, mas se você tem uma opção, né, você tem que dar essa opção para o doutor, né, para o dono do animal, né, e tentar tratar sabendo o que é. Posso ler uma pergunta aqui da Lisiane, um comentário? Eu já tive um gato FIV positivo que desenvolveu linfoma. Ele tinha mais ou menos 2 anos e a demora no diagnóstico foi que prejudicou totalmente a possibilidade de tratamento. Eu ainda não havia visto linfoma na faculdade, então quando cheguei nesse conteúdo, me culpei um tanto. Ela ainda é estudante. O que atrasou a biópsia foi o uso de corticoide, que poderia alterar o resultado. Foi o que me disseram na época. E aí, tá certo? Como é que é essa questão aí? Tá, vamos lá, Lisine. Primeiro, o gato FIV, ele já é um paciente imunossupresso, então ele tem 7 vezes mais chance de fazer linfoma, tá? Então, realmente, ele tem uma predisposição maior. O corticoide, sim, a gente sabe que tem estudos comprovando no cão e no humano que quando nós usamos o corticoide antes do diagnóstico de quimioterapia, num paciente que tem neoplasia, o corticoide, ele vai agir, pode agir, né, como um medicamento que vai prejudicar a ação depois do quimioterápico, fazendo com que se torne uma barreira nos quimioterápicos que tu vai utilizar depois. Ele fecha a célula a célula neoplásica para entrada do quimioterápico. Então, ele dificulta um pouco, tá? Muitas vezes eu já fiz biópsia em paciente que estava recebendo prednisolona ou outro quimioterápico, ou outro corticoide sem o diagnóstico, e mesmo assim eu consegui o diagnóstico, mas realmente foi mais difícil que ele tivesse uma resposta. E para você ver como o corticoide sozinho ele não tem ação quimioterápica, que esse paciente ainda tinha neoplasia. Se ele tivesse tido uma ação quimioterápica, esse paciente teria se curado, né? Então, é muito difícil. E muita gente tem uma cultura cultura difícil da gente quebrar, né? De usar o corticoide antes da cirurgia para diminuir a inflamação e tornar a cirurgia mais fácil, só que na verdade retarda a cicatrização e prejudica em muito tanto os diagnósticos quanto às vezes a própria quimioterapia, né? Então, realmente, evitar, segurar a mãozinha do corticoide ali para não fazer.
Beleza, realmente essa parte do corticoide aí realmente bem batida e eu espero que atualmente as pessoas estejam usando menos nesse sentido, né? De, tipo, não sabe o que tem, meticortem, né? Essa é da tua época, que é a minha também. E olha só, para falar, as pessoas, a gente tem que vi a carinha do Henrique lá também em Rio, que também deve ser dessa época, Henrique, do meticortem, não sabe que tem meticortem. Assim, não pode morrer sem o benefício de ter visto Bira também, né? Bira né? Bira também. Não pode morrer sem o benefício do corticoide. Às vezes a gente dá tanto. Hoje meu pai entrou em cuidado paliativo, né? Aí o médico pegou aquela receita Jesus Cristo, que, né, testamento que tem, aí ele começou, por que ele toma isso? Por que toma isso? Por que toma aquilo? E aí vai cortando um monte de medicação que a pessoa tá tomando. Às vezes a gente tá tomando coisa que a gente nem sabe, porque a gente começa a dar medicamento e coisa para o paciente, nem se dá conta de tanta coisa. E para o gato é mais difícil ainda, né? A gente fazer tanta medicação e começa a fazer interação medicamentosa e começa a fazer muita coisa. E a gente tem que cuidar isso no paciente. Porque às vezes o paciente oncológico também é um paciente que começa. A gente não estuda tanto isso, mas em humanos, alguns quimioterápicos começam a dar gosto metálico na boca. E a gente nem se dá conta que o paciente não está sentindo gosto nenhum. E a gente está lá esperando que ele coma, não fazendo nada por ele, né? E principalmente o tutor, ele não quer colocar sonda, né? E às vezes até o veterinário tem medo de colocar sonda, só que o gato não tá sentindo gosto nenhum da comida, e gato a gente sabe que, né, gato para comer tem que estar tudo muito lindo, prato lindo, a comida linda, e a gente não coloca sonda e o gato vai lá, sente aquele gosto metálico na boquinha dele e fala, não vou comer. E aí tem um monte de citocina inflamatória do próprio tumor mandando resposta para o cérebro dele. Uma das palestras mais difíceis que eu organizei foi de nutrição no paciente oncológico, que eu fiquei quase doida tentando entender como que o câncer... Minha conclusão, câncer é um alien, que o câncer muda totalmente o cérebro do gato para ele não comer. E, na verdade, ele se alimentar e todas as células que são progenitoras dele, né? Então, um paciente que tem câncer, ele tem um consumo energético muito grande. Na verdade, todo gato que tem tumor, a gente deveria já colocar uma sonda de esôfago, porque ele vai ter caquexia. A caquexia, tanto que a caquexia começa antes da gente descobrir onde está o tumor. Na verdade, antes do tumor ter tamanho suficiente para a gente perceber onde ele está. Então... Às vezes é um dos primeiros sintomas, né? Que você está falando, né? A primeira coisa que o proprietário nota aí está emagrecendo e tal. E a gente vai fazer, a gente não tem PET scan, né? Que é o PET-CT que fala, né? Mas a gente não encontra e às vezes a gente fica procurando cadê esse tumor, cadê esse tumor, cadê esse tumor. Quando a gente acha, muitas vezes não tem o que fazer. Alexandre, vamos aproveitar então que a gente já está no embalo do linfoma alimentar. Em relação a prognóstico e tratamento, assim, como é que fica nessa questão? Tá. Olha, é uma tristeza, porque na verdade, assim, a gente tem uma remissão boa, porque a gente fala em remissão para tumor e não cura, né? E isso frustra um pouco o tutor, porque a gente não pode mentir, né? Que vai ficar tudo bem, assim, 100%. Não se fala em 100% de cura, a gente fala em remissão, e essa taxa fica em 29 meses, embora a gente consiga ter alguns gatos com mais sobrevida. E o tratamento, a literatura cita 2 anos, em geral, de tratamento com o leuqueran, que é o clorambucil, e a prednisolona. Esse é o tratamento mais preconizado, tá? Para linfoma alimentar. O leuqueran é aquele que uma hora está no mercado e outra hora não está no mercado, tá? Que tem um custo baixo, então é uma caixinha com 25 comprimidos, que deve estar custando agora entre 50 e 80, 90 reais, depende de onde vocês comprarem. E tem vários protocolos que você pode usar, desde 2 miligramas leuqueran um dia sim, um dia não, até o protocolo mãe, que é o primeiro protocolo que foi feito, que são 15 miligramas por metro quadrado, que daí tem aquela conversão, que a gente é veterinário às vezes não gosta de fazer, né? Que
tem que botar na tabelinha. Mas a tabelinha já está pronta lá, pô. Mas às vezes não gosta, Alexandre. Eu mostro os cursos e o pessoal não gosta. E aí faz 4 dias a cada 21 dias. Eu gosto mais de fazer esses 4 dias porque eu percebo na minha rotina, e eu tenho mais de 300 pacientes hoje tomando o Leukeran, tá? Que dia sim, dia não, eles ficam muito prostrados, tá? Então, quando tu dá esses 4 dias e para 21, o gato fica mais tranquilo e tomando prednisolona dose todo dia, tá? Por 2 anos. Depois desses 2 anos, há quem pare totalmente. Eu não paro mais, tá? Já parei e me arrependi. Eu faço o que faz o humano. O humano fica com pulso de Leukeran 2 vezes por semana. 2 miligramas aí eu reduzo para 2 miligramas. Só que assim, a grande maioria desses pacientes, 70% deles, não sobrevive. Não pelo tumor, mas porque tem outras coisas no meio do caminho, porque já são pacientes idosos. Aí vai ter uma pancreatite, uma doença renal, uma cardiopatia no meio do caminho. Então, mas eles têm boa vida nesse tempo. E também não adianta viver, sei lá, 20 anos, mas todo capenga, né? Então, os gatos ganham peso, eles param de vomitar, que é o principal sinal, eles voltam a ter uma convivência boa com o tutor. Então, assim, tem qualidade, tá? O que eu me preocupo também, que eu acho parte do tratamento? Tratar com uma alimentação boa, que é uma alimentação sem carboidrato. Hoje em dia eu tenho estudado muito sobre o glúten, tá? Porque em humanos eles percebem que o glúten pode ser, né? Não estou afirmando, mas pode ser um desencadeante do linfoma ou do tumor, ou dieta de alta proteína, tá? Mesmo para o paciente renal, tá? Isso é uma das opções. Aí eu vi que alguém perguntou ali que o Leukeran não funcionou. A pergunta da Jéssica é a seguinte: em relação ao linfoma alimentar que não respondeu ao Leukeran clorambucil, qual seria uma outra alternativa de tratamento? Tá. Tem uma outra alternativa muito boa, que é a lomustine, tá? Só que assim como o clorambucil, que a gente tem que cuidar com o hemograma, com neutrófilos, que tem que estar sempre 2.500, né? Ou entre 1.500 e 2.500, a lomustine, ela também pode ser utilizada. A lomustine só a gente tem que... Aí a gente pode usar como monoterapia. Inclusive o Dr. Gary, que é uma sumidade que ama de linfoma, ele fez um trabalho, inclusive, Alexandre, que ele viu que 50% dos gatos que vomitavam tinham linfoma e 50% tinham doença inflamatória intestinal. Então, a partir desse trabalho, muita gente deixou de fazer aquele tratamento diagnóstico terapêutico, sabe? Embora ele esteja nos Estados Unidos, né? E ele não usa clorambucil, ele usa só lomustine, tá? Ele usa só a lomustine, ele tem uma resposta muito boa. Eu uso como segunda opção a lomustine, que é o citostal, tá? Por que eu uso como segunda opção? Porque eu acho o citostal que causa bastante neutropenia, tá? Tem gato que a gente fala citostal e já caiu neutrófilos. Acho que da minha gata, agora que tá aqui perto da gente, já deve ter morrido alguns neutrófilos, já morreram. Então, só da gente falar citostal. Mas brincadeira, mas é muito bom, dá para usar. Também em relação, porque a lomustine, pelo menos em cão, ela deprime muito, né, assim, o sistema de defesa, né, então qual é a sua experiência em relação ao prognóstico? Se é melhor com lomustine ou se é melhor com Leukeran? E quais são os efeitos colaterais dessas drogas, assim, que você costuma visualizar? O que eu percebo? A lomustine eu uso quando? Quando eu tenho aqueles linfomas que tem muitos neutrófilos muito altos, ou que eu vejo o linfoblasto já no hemograma, que eu vejo que tem já que a gente fala linfoma leucêmico, que já chegou na medula óssea, né, que já invadiu. Quando eu tenho um paciente bravo, que as pessoas falam assim, eu não vou poder fazer químio, que é aquele gato que o tutor não consegue colocar a mão, então eu cedo ele para vir fazer a quimioterapia a cada 21 dias na clínica. Sábado eu tenho uma assim, ele vem, eu ponho ele no desaflurano, tá? O tutor não consegue dar trazodona para ficar calminho.
Ele vai para o ISO, eu coleto hemograma, faço hemograma, vejo como estão os neutrófilos, mantenho ele no ISO. É assim a vida dele. E enquanto eu estou ali cuidando dele, alguém está fazendo hemograma e libera para químio. Eu retorno ele na anestesia, coloco por sonda a lomustine no estômago, vejo que tá tudo bem, e aí ele toma a quimioterapia sim, para esses pacientes, tá? Ou para um paciente que teve rush cutâneo com leuqueran, que eu já tive um paciente que teve rush cutâneo. Sabe aquelas sarnas de cachorro? Eu sempre uso, sei que gato também pode ter sarna, gente, mas eu uso o exemplo do cachorro, aquele que a gente encontra na rua sem nenhum pelo. Eu tive um gato que fez rush cutâneo com leuqueran. Não sei se você já viu o rush cutâneo. É horrível. O animal se mutila com uma dosezinha já, fica vermelho, 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 igual o meu casaco aqui, rosa. Sofre muito, muito, muito. Isso pode acontecer 1 em cada 300 pacientes. Pode acontecer, aconteceu comigo, né? Porque de tanto usar, a gente vai pegar esses. E aí ele não pode usar mais leuqueran e tem que usar outro protocolo. Eu prefiro o leuqueran, mas na impossibilidade, eu uso a lomustine, tá? Quanto ao protocolo CHOP ou COP, tá? Eu prefiro usar o COP para o linfoma de mediastino ou linfoma extranodal, chamado medular, tá? O CHOP, que vai doxorubicina, eu não gosto para paciente de linfoma alimentar e tão pouco para o paciente de linfoma mediastinal, porque a doxorubicina, ela é nefrotóxica, ela tem um poder nefrotóxico e eu gosto de preservar os rins dos gatos, eu pouco uso a doxorubicina. Eu uso se o tutor não tem grana num carcinoma mamário, tá? No adenocarcinoma mamário. Não vejo resposta boa para o paciente com carcinoma, embora tenham trabalhos. Eu acho que o linfoma alimentar responde bem às drogas orais. Acho que responde melhor às drogas orais. Tá? Mas tem muitos protocolos. Mas, em geral, os pacientes com o COP, que na verdade eu uso o OP, eu tiro a ciclofosfamida, eu gosto de usar a ciclofosfamida como metronômica. Quando eu não tenho mais nada para fazer, aí eu uso a metronômica. Não gosto muito desse termo, não tenho nada para fazer, mas quando todos os meus protocolos possíveis foram esgotados, eu uso a metronômica com a ciclofosfamida, porque ela também tem um potencial muito de fazer com que a medula não trabalhe muito. Você falou em metronômica. Para quem não sabe o que é isso, você pode falar rapidamente? Uhum. A quimioterapia metronômica, ela é uma quimioterapia que alguns oncologistas não gostam, outros oncologistas gostam, mas ela é uma quimioterapia com uma dose baixa. O que a gente tem de objetivo? Na verdade, reduzir a angiogênese, que é a alimentação do tumor, e a gente utiliza uma dose muito pequena do quimioterápico em dias alternados ou todos os dias para reduzir a alimentação do tumor. Na verdade, seria matar o tumor de fome, que normalmente a gente utiliza quando nós temos tumores inoperáveis ou tumores que não respondem a quimioterapia nenhuma, ou pacientes que já fizeram todas as doses e chegaram à dose máxima dos quimioterápicos convencionais e ainda precisam de tratamento, tá? Em geral, são tratamentos que já fizeram, são pacientes que já fizeram radioterapia ou que têm tumores muito graves e nós precisamos tentar controlar esses tumores, tá? É uma quimioterapia que, no geral, a gente utiliza a ciclofosfamida sozinha ou associada ao meloxicam, associada ao robenacosib. E o paciente que está em quimioterapia metronômica, em geral, é um paciente do cuidado paliativo, é um paciente que tem uma família que tem um carinho muito grande por ele e que a gente tem não só o paciente como paciente, mas toda uma família por trás para cuidar. Muito bom. Beleza, acho que deu para o pessoal entender, que não conhecia nesse termo. E vale muito a pena, eu acho muito bom. E ao contrário, no caso da ciclofosfamida, que eu percebo que ela na dose convencional causa muita neutropenia, na dose metronômica não vejo problema. Interessante também. Menos efeito colateral, né? Apesar de dar com uma frequência maior, mas como a dose é bem menor, né?
Eu não sei quem criou, aliás, eu até estava procurando esses dias numa aula, mas eu acho fantástico, assim, eu tenho um paciente com sarcoma, condrosarcoma, 1 ano e 9 meses tomando, passando todas as expectativas. Bom, o Henrique perguntou aqui, mesmo os gatos vacinados para FIV e FeLV podem desenvolver o linfoma alimentar ou não tem nada a ver? Então, os gatos do linfoma, que tem linfoma alimentar, eles geralmente são gatos FeLV negativos, tá? O que a gente comentou no início, que talvez não tenha deixado muito claro, é que nos países da Europa e dos Estados Unidos, eles perceberam que antes tinha muito mais gatos com linfoma mediastinal por conta da FeLV. Quando foi reduzindo a FeLV, e aumentando o número de vacinados, foi aumentando os casos de linfoma alimentar, porque eles acham que, como a FeLV ela deixa um oncogene que pode predispor a ter tumores, mesmo os gatos que não têm FeLV, eles podem ter tido contato com esse oncogene e ficaram negativos, mas ficaram com essa memória da FeLV, e não têm FeLV, mas tiveram essa memória de contato. Né? Então, por isso que se fala muito que o gato com linfoma alimentar é negativo, mas se fala que isso pode ser uma herança ainda de ter tido contato lá no início da vida. Beleza, acho que o linfoma alimentar, a gente passou já bastante por ele, né? Você tem mais alguma colocação, alguma coisa que você lembra que você queira falar sobre ele, ou a gente já pode ir para o mediastinal? Eu acho que só frisar mesmo para as pessoas que não fiquem com medo de fazer biópsia, não fiquem assim, não tratem, independente de ser, tipo, a gente falou ali no 0,22, 0,22, 0,28 dos números, né? Se tiver sinal clínico e eu tiver dentro do valor de espessura do intestino, peçam para os ultrassonografistas fazerem as medidas, mas se eu tiver sinal clínico, aquilo que a gente falou, né? A clínica é soberana. Se eu tiver sinal clínico e tiver o intestino dentro das medidas, lembrem que o tumor de célula pequena, que é o mais comum, ele pode ser difuso, né? Então, isso é bem é importante que a gente pense na biópsia, sabe? Eu não usei o LOP ainda para linfoma alimentar. E só para lembrando também, né, como você comentou no início, é uma cirurgia simples de ser feita. Uhum. Né? Então, assim, você acaba aumentando também a sua rotina operacional, falando aí em termos de agregar valor, né? Aumentar o ticket médio, né? Então, é uma maneira de a gente aumentar o ticket médio, só que não é só visando dinheiro, é visando o diagnóstico. Então, a gente vai estar aumentando o nosso ticket médio, conseguindo o diagnóstico, sabendo, mostrar para o cliente, olha, está aqui, a gente agora sabe o que esse animal tem, né? E a gente vai tratar ele assim. Então, vamos para o mediastínico? Vamos. Ó, o mediastínico, ele é aquele tumor que é mais fácil o diagnóstico que o linfoma alimentar. E às vezes eu acho que dá mais medo de diagnosticar. Porque eu vejo que a gente tem muito medo, e eu também tinha esse medo, gente. Então, acho que o primeiro, vamos fazer uma promessa aqui. O primeiro cadáver de gato que falecer, só que a gente vai pedir para o tutor, a gente vai fazer uma toracotomia, uma toracocentese no gato. Por quê? Porque eu sei que fazer toracocentese não é rotina de muita gente e dá muito medo. Esses dias eu acompanhei uma colega que nunca tinha feito e eu vi nos olhos dela a felicidade de ter feito a toracocentese. Porque é uma coisa muito simples e dá um alívio muito grande para o gato, não precisa sedar, mas também não precisa omitir analgesia, tá? Sedar e omitir analgesia são coisas diferentes. O que eu costumo fazer para esses gatos? Eu costumo fazer 0,4 miligramas por quilo de butorfanol intramuscular, que não vai sedar o gato, mas vai reduzir um pouco a ansiedade dele. Não vai atrapalhar, não vai ter um efeito cardiovascular. E você espera ali 10 minutinhos, já espera com ele no oxigênio, né? Oxigênio é o quê? Põe ele na caixinha de transporte dele mesmo com oxigênio, faz uma tricotomia
tem que fazer dos dois lados, né? Porque tem comunicação, mas é bom drenar os dois lados. Deixa ele em posição external e drena entre o sétimo e o oitavo espaço intercostal, com butterfly mesmo, né? Faz uma asepsia e drena com butterfly. E aquele líquido que vai sair, você vai mandar num tubinho de EDTA e no tubinho seco para o laboratório. E o líquido que vai sair, com a citologia mesmo, você vai poder avaliar, porque normalmente o linfoma, o mediastino é o espaço que está entre pulmão e coração. Normalmente aquele linfonodo vai crescer, o linfonodo mediastinal, e vai comprimir os vasos e vai esfoliar. Então você vai ter linfonodos, você vai ter células de linfócitos que você vai conseguir definir que é um linfoma só pelo líquido, não vai precisar fazer uma punção. E aí, a O partir dali. líquido, ele tem alguma coloração mais específica, alguma coisa mais É assim, 1 que você possa quilo. bater o olho e falar assim, Normal. isso é linfoma, Não, assim, quase. né? Normalmente é quilotórax, né? O líquido de cor quilosa. Mas só pelo líquido não vai, pela cor do líquido não vai dar para saber. Porque às vezes você pode pegar um vasinho também e deixar um líquido rosado, e aí você vai achar assim, não, porque rosado não é um líquido, né? Então você vai mandar. Estamos com gato. O Bira escreveu um testamento aqui, deixa eu ler a pergunta ou o relato dele aqui. Tá. Estamos com um gato que está com suspeita de linfoma. Macho de 5 anos, felve positivo, com aumento de linfonodos submandibulares. Suspeitamos porque ele começou a apresentar dificuldade de engolir, e comia e regurgitava. Levamos ao veterinário, foi feito raio-x e ultrassom, observar o aumento do linfonodo submandibular. Foi realizada uma biópsia aspirativa do linfonodo parasito com resultado de tecido linfóide normal. Uhum. Amanhã será feita uma biópsia por incisão para a histopatologia. Fora a dificuldade para se alimentar, está comendo ração pastosa especial, né, entre parênteses, não apresenta outros sinais. Pelo exame físico e de imagem, os outros linfonodos estão ok. Não tinha visto ainda linfoma nestes linfonodos específicos, mas gato de veterinário tem sempre que apresentar coisas diferentes, né? CRMV positivo. É verdade. Fez ultrassom, será? Sim. Diz para ele me mandar inbox depois. Ele fez a ultrassom sim, e depois já manda para a Roxana, né? Para saber como é que vai andar. Tá. Manda pra gente olhar. Porque normalmente não precisa ter linfonodomegalia externa, nem sempre nem sempre vai ter, né? Linfonodomegalia externa. Mas esses gatinhos, às vezes tem, às vezes não tem. Nem sempre vai ter linfonodo. Muitas vezes os linfonodos externos vão estar só hiperplásicos sem ter os linfoma ali. Né? Vão ser os nossos linfonodos internos, na verdade. Roxana, no caso dos sinais clínicos, você comentou rapidamente aí, mas como é que você vai suspeitar dele? É só pela dificuldade de respiração? Como é que é? Então, Alexandre, normalmente esses gatos são os mais difíceis de você diagnosticar. Por quê? Eu já drenei 700 ml do tórax de um gato. Olha, 700 ml de um tórax é muito. E o gato chegou pleno, sem abrir a boca. O que a gente percebe é que o tutor fala assim: ele tá ficando muito paradinho, ele não quer comer. E aí, na ausculta, você tem dificuldade de auscultar o coração, porque fica muito difícil, né? O que você percebe também? É um gato que fica naquela posição de esfinge, porque ele precisa se acomodar. Quando ele tá abrindo a boca, gente, ele tá indo para Jesus. Porque aí ele tá, tipo, né? Não tem mais posição para ele ficar. É um gato que não consegue deitar, não consegue ficar enroladinho. Então aí é um tutor que tá. E ele não consegue comer, porque ele escolhe entre comer e respirar. E tá muito difícil. Então, normalmente, quando o tutor leva, já tem uma grande quantidade de líquido. Né? Já tem uma grande quantidade de efusão torácica, porque o tutor demora para perceber. E às vezes esse gato tá tanto tempo com efusão que ele começa a ficar com as mucosas secas, porque ele não toma mais nem água, ele não consegue mesmo nem beber água,
né? Então, é um dos pacientes que chega muito crítico ao veterinário, né? Ele chega muito crítico. E muitas vezes nós temos essa conduta, né? Por formação também, vamos fazer um raio-x. E algumas vezes eles, no raio-x, descompensam, porque vira de lado para fazer o raio-x, e aí o gato começa a descompensar ali no raio-x, fica com taquipneia, fica dispineico. Então, nesse momento, a gente tem aqueles raio-x que tem um monte de efusão que ninguém vê nada, e tem que, na verdade, não precisaria fazer o raio-x naquele momento, né? Uma ausculta bem feita, até uma percussão, que não é uma coisa que muita gente faz, né? Também poderia ajudar. Vale a pena fazer o raio-x depois de drenar? Vale para você fazer, se o tutor tiver condições, para você ver a quantidade, o tamanho que você tem, se puder, né? Para você dimensionar a questão que você tem, né, de tamanho, e para você ver se realmente você tem uma massa ali, para você saber como tá. Eu acho que sempre vale a pena, né? Sempre vale. Até porque com o líquido você não vai conseguir enxergar a massa ali direito, né? Aí você drenando, enxugando, se tiver uma massa evidente, né, obviamente, aí você já consegue já te ajudar aí Já. no diagnóstico. Então vamos lá, a gente falou do diagnóstico, os sintomas, O tratamento. tratamento. Esse tumor é muito bom, porque é muito bom não, né? O tratamento é fácil, porque todo mundo fala assim: não, eu não vou fazer quimioterapia injetável na minha clínica. É porque não tem capela, porque eu não vou me expor a quimioterápico. Você já ouviu isso, né? Você já deve ter ouvido. E aí, mas todo mundo trata o cachorro com TVT. Todo mundo tem uma vincristina na clínica, né? E às vezes guardada até naquela geladeira que tem lanche do estagiário, não sei o que lá, né? Meio tenso. O pior que eu já vi é as pessoas puxando a Cristina, fazendo assim para tirar o ar, aí Cristina espirrando assim, não. Vincristina é meio tipo, né? Eu já ouvi falar, vincristina não é quimioterápico. Eu falei, gente, não. Aí também não. Aí também não, né? Que eu falo isso. Então, a vincristina é o quimioterápico mais popular do mundo, né? Que as pessoas falam nem é vincristina. Eu já vi gente puxando seringa da vincristina na não vou falar onde, mas já vi. Bom, e a vincristina, ela tem uma resposta muito boa sobre esse tumor. E se a gente for ver por sinal clínico, rapidamente ela reduz, às vezes reduz em 70% na segunda aplicação, tá? A gente faz um período de indução, que é uma vez por semana durante 4 semanas, e depois usa a cada 21 dias, tá? Tem vários protocolos, inclusive agora o pessoal de São Paulo fez esse protocolo novo, que foi o LOP, que o pessoal falou ali, inclusive com medicação intraperitoneal. Eu vou dizer para você, Alexandre, que eu sou uma pessoa cabeça dura. Eu, para fazer mudança em protocolo quimioterápico, eu preciso ver muita gente fazendo muita coisa, muitas vezes. E, assim, o protocolo OP, ele é um protocolo barato. E não é só barato, assim. O que eu percebo? A pessoa, quando ela vai fazer quimioterapia, ela põe um catéter central, tá? E ela fica com esse catéter por 1 ano. O gato, quando ele vai fazer quimioterapia, ele tem que fazer duas venopunções. A primeira venopunção para fazer o hemograma. A segunda venopunção para fazer o acesso quimioterápico. Então, o gato, ele começa um persinha e ele termina um Bengal doido. Então, eu acho que fazer muitos quimioterápicos, que você tem que fazer muitos acessos, ele vai ficando chateado, sabe? Eu prefiro fazer um quimioterápico, menos é mais nesse caso. Mas é uma opinião minha, não é uma crítica, e, por favor, não me entendo como crítica. Eu acho que, além de ser um protocolo barato, porque normalmente é um gato felve, que a gente tem que estar preparado, não só emocionalmente, mas economicamente, para o tutor ter que fazer o quê? Eritropoetina, transfusão, filgrastim, porque às vezes baixa neutrófilos, tem que fazer filgrastim. Filgrastim, esses dias eu prescrevi para uma senhora, e assim, eu compro do distribuidor e eu cobro, sei lá, o X valor, que não ultrapassa R$90 a dose. Eu prescrevi para ela foi comprar na farmácia, era R$3.000. Aí a mulher falou assim, não consigo fazer, Roxana. E eu falei,
nossa, mas tá tão caro assim, ela falou 3 mil. Eu falei, meu Deus do céu, botei mal na cabeça e falei, não tem como você fazer isso. Porque o governo dá para quem precisa. Então, óbvio que a mulher não fez, entendeu? Aí você tem que estar preparado para isso. Uma quimioterapia não pode ficar uma coisa inviável para a pessoa, porque você vai falar assim, ah, eu não posso fazer conta pelo tutor. Não, com certeza você não pode fazer conta pelo tutor, mas se você fizer inviável, você não vai fazer mais nada, entendeu? Então, tem que fazer um protocolo que caiba no bolso do tutor, que você possa voltar e ele possa fazer e o gato ficar bem. Porque é 1 ano de tratamento. Mas a questão é que não é só caber no bolso, né? Como você disse, ele tem uma resposta, né? Então, ele está ali dentro daquele bom e barato, né? Assim, ele tem uma resposta boa e ele ainda é barato, né? Então, Ele é bom, bonito e não, barato. não é uma opção só porque é barato, é isso que eu quero dizer, entendeu? É verdade. Então, continuando. Depois do tratamento prognóstico, como é que fica essa questão? Tá. Aí, eu tava falando que a gente faz a indução, né? A gente faz 1 mês, uma vez por semana, e depois a gente passa a cada 21 dias. E esse 21 dias, ele tá tomando prednisolona todo dia, tá? Aí, assim, a gente faz alguns ajustes. O que são esses ajustes? Tomam da centrona ou não tomam da centrona? Toma oxel ou não toma oxel? O que é oxel? É ômega 3 e 6. Tem fervorosos que falam que melhora, que não melhora. Aí vai do. Eu gosto de dar para alguns pacientes. O que são alguns pacientes? Eu prescrevo para todos, mas tem gato que não vai tomar, gente, porque a cápsula é grande, porque não mistura. Então, assim, a gente vai prescrever, mas não é receita de bolo, né? Eu fico muito preocupada quando a gente tem muita receita de bolo, né? O protocolo em si, claro, é um protocolo, mas as outras coisas vão ser para paciente, para cada paciente é um paciente. O antiemético a gente vai prescrever para todos no início, porque a gente não sabe como cada um vai responder, e aí vai ver como o tutor vai dizer, ah, não, ele comeu super bem, não precisou do medicamento, ok, a gente vai reduzir. Mas a gente não dar para ele antiemético é até injusto, porque é um quimioterápico, a gente não sabe qual vai ser a resposta dele. É uma curva, né? Cada paciente vai responder de uma forma. O que acontece é que o protocolo são 2 anos. O primeiro ano tem vincristina e o segundo não, tem prednisolona. Aí, assim, a gente tem uma resposta fantástica em relação ao tumor, né? Em relação à resposta de tumor, aí de 50% a 70% responde bem, reduz, tem uma grande resposta de vida, inclusive com mais de 200 dias de vida, mas a gente está falando de um paciente FeLV, cuja sobrevida, na grande maioria, não passa 3 anos. Então, normalmente, esse paciente vai viver bem por um tempo. E aí, o nosso prognóstico não vai ser tão bom em função da FeLV, não em função do tumor. Porque eu tenho pacientes que conseguiram viver bem, mas não por muito tempo, por causa da FeLV, e não por causa do tumor. Claro que a gente teve pacientes aí, mesmo FeLV, que viveram 9 meses, 1 ano e meio, mas esses não foram a grande maioria. A grande maioria acaba vivendo menos tempo. Só que o tutor, ele fica contente independente do tempo. Por quê? Porque muitos tutores, gente, eles precisam de um tempo para entender essa situação. São poucos tutores que não vão entender de jeito nenhum e vão ficar tão tristes quanto se vocês não, sabe, não fizerem nada, assim, não fazer nada é muito triste. Eu acho que vocês têm que tentar. E quimioterapia não é uma coisa engessada, assim, que vocês, tipo, ah, meu Deus, eu não vou poder parar nunca. Se o paciente ficar mal ou alguma coisa, vocês podem parar, né? Então, a gente percebe que tem muito bem. Eu percebo, assim, que os poucos que têm linfoma mediastinal e que não são FeLV, a resposta é muito boa. Tem um paciente agora que está há 4 anos livre do linfoma mediastinal, né? Mas tem que fazer um acompanhamento. Eu sempre, na época, né, que eu fazia oncologia, eu sempre falava, né, que uma sessão por vez, né? A gente tem que ir acompanhando e ver como o animal vai ficar
né, para a gente ir tomando as decisões. Eu já explico o protocolo, mas a gente fala, não vamos pensar lá na frente, vamos pensar um passo de cada vez, né, e aí a gente vai indo. É verdade. E o que eu percebo, Alexandre, assim, é que os animais têm uma vantagem muito grande em relação a nós, que é o tutor quem sabe que o paciente está indo fazer quimioterapia, e não o gato, né? E se a gente pudesse isolar isso da gente quando a gente está tratando, também seria muito bom, porque os gatos, eles se chateiam por ir na clínica para fazer uma vacina, para fazer uma medicação, para fazer uma simples consulta. E somos nós que temos o fator placebo ou o fator emocional, né? Eu tive uma pessoa que eu conheço que ela, por um diagnóstico de tumor equivocado, emagreceu 10 quilos num mês. E isso me fez perceber o quanto nós somos influenciados pelas nossas emoções positivas ou negativas, né? Se uma pessoa conseguiu ter esse diagnóstico errado e trazer essa perda de peso em um mês, imagina o quanto a gente consegue se influenciar negativamente ou positivamente pelo que a gente pensa, né? Às vezes a gente não se dá conta de quanto a gente pode co-criar os nossos pensamentos, né? Isso aí é uma vantagem que eu também sempre falava, que eles não sabem que estão com câncer, né? Então, se você continuar a lidar e tratar eles bem, né, eles vão... Bueno, o importante, né, Roxana, que a gente sempre preza é a qualidade de vida, né? Se É você verdade. consegue um animal com qualidade de vida, né, isso aí é o que a gente busca, né? É verdade. Em relação ao mediastínico, tem mais alguma coisa? Alguma observação? Não, eu acho que só mesmo quando. O importante é a gente lembrar que, assim, o fato de a gente estar tratando, ter feito a primeira quimioterapia, é importante a gente lembrar que fizemos a primeira quimio e ele ainda pode produzir líquido. Então, é importante lembrar de voltar ao consultório pelo menos 2 dias depois para checar se está formando líquido e drenar para alívio esse paciente, né? Porque ao contrário do abdômen, que às vezes tem de deixar um pouquinho, o tórax é bom que esgote tudo para não deixar esse paciente em desconforto respiratório. Em geral, na primeira semana ainda vai precisar voltar uma vez, mas depois, já com a segunda, antes da segunda dose de químio, não vai ser mais necessário drenagem. Mas às vezes as pessoas perguntam sobre a colocação do dreno de tórax, né? Em geral, para o paciente com linfoma mediastinal, não é necessário a colocação do dreno de tórax, porque é muito rápido a melhora e a resposta com a quimioterapia. Tá? O dreno acaba sendo utilizado em situações de pneumotórax ou outras enfermidades, como quilotórax idiopático, outras coisas, mas para a quimioterapia não tem necessidade. Isso que é bem importante, eu acho, de colocar. Beleza. Tem mais algum outro linfoma aí em gato que você considera importante, que você queira trazer? Sim, Já entendi, já entendi. sim, eu acho que tem um linfoma de canal medular que dá muita confusão nas pessoas e que é um dos linfomas que eu vejo que acaba causando muita eutanásia, tá? Porque 50% dos gatos têm, de 50% a 70% tem leucemia, linfoma, FeLV, e 30% não tem. E começa com um arrastar de membros. E tudo, eu não sei se porque neurologia é difícil em humanos também, né? Imagina nos nossos pacientes que não falam. Mas quando eles começam a arrastar membro, ou ter paresia, ou paraplegia, vou ter que tomar uma aguinha aqui. Já começa, às vezes, a ter também dificuldade para micção e defecação. Aí acaba tendo a possibilidade de ter um linfoma de canal medular. E isso acaba sendo difícil o diagnóstico, tá? Por quê? Porque nem em todos os lugares nós vamos ter
tomo mielotomo ou ressonância para diagnóstico. E também é uma imagem, a gente não vai poder pela imagem diagnosticar. Então, muitas vezes nós vamos precisar coletar líquor ou fazer punção de medula. E aí, isso falando uma outra coisa, que não é todo mundo que coleta, não é todo mundo que faz, e mesmo quem faz, às vezes se depara com análises que não são tão fáceis, ou mesmo com tumores que acabam não esfoliando ou não deixando passar, né? Às vezes forma uma barreira, e a gente acaba ficando com um diagnóstico bastante difícil, tá? E muitas vezes a gente tem esse diagnóstico difícil, mas quando a gente tem um linfoma de canal medular e a gente consegue fazer esse diagnóstico, a gente consegue tratar esse paciente de uma forma correta e também se tem a redução da compressão da medula desse paciente e eles voltam a caminhar. E também é muito rápido e o tratamento pode ser feito tanto com o OP, que é a vincristina e a prednisolona, então também é acessível para a maioria dos veterinários, ou com a lomuxina, Tem que um, passa da hematoencefálica. sim, tem um outro diagnóstico diferencial, né, que é o trombo, né, em relação a essa questão do animal parar de ficar É, com as patas sem responder. é. Como é que você faz aí? E, no caso, você teria que fechar, são só essas duas possibilidades, assim, mais clássicas, para você pensar no É, animal que começa a apresentar esse tipo de sintoma? porque normalmente tu vai fazer um raio-x para ver se não teve nenhuma lesão, né? E o trombo, tu pode fazer o ecocardiograma para ver se não tem uma lesão, se for um trombo de origem cardiológica, né? Então, acaba sendo mais fácil. O trombo também, de origem cardiológica, é um diagnóstico terrível, né? Então, Aí a você gente. conseguindo, você fechando, tirando essas duas, vendo que não há nem trombo e nem uma lesão, um trauma, aí É. você já, porque como é muito difícil o diagnóstico, né? Você já poderia começar o tratamento já eliminando essas outras causas, assim, ou Então, tentar, né? se você, assim, eu sou bem chata com esse diagnóstico terapêutico, tá? Mas tem, inclusive na literatura no August, fala que se você não conseguir diagnosticar, se você não se excluir outras possibilidades, você poderia fazer o diagnóstico terapêutico nesse caso, se você tiver um paciente positivo com paralisia de membros. E acaba fazendo, nesse caso, nesse único caso, um diagnóstico terapêutico. E você tem resposta. Então, o tratamento é exatamente igual ao do linfoma de canal de mediastino. Por um ano você trata e também a resposta é bem positiva. E a gente teve um paciente que foi muito legal, assim, que a tutora passou por 3 lugares e talvez por desconhecimento, eu imagino que seja, talvez porque o gato fosse extremamente reativo, porque eu não falo que tem gato bravo, bravo é uma qualidade humana, né? Gato é reativo, porque ele reage. Na primeira vez que ele foi, ele arrancou uma unha minha, então ele era bem reativo. Ele desaconselharam totalmente ele a fazer tratamento e ele não andava mais. E aí ela falou assim: eu preciso de um dia com ele e eu preciso ter tentado para poder fazer eutanásia. E ele terminou todo o protocolo, ainda viveu mais um ano depois do protocolo. E faleceu de anemia regenerativa por conta da FeLV. Mas ele terminou todo o protocolo e caminhou, e esse foi o gato que teve a melhor resposta até hoje. Em 24 horas, ele tinha 30% de resposta já à terapia. Foi incrível, assim. E ela falou, eu preciso de um dia com ele, para entender, pelo menos tentado. Então, vale a pena, sabe? Vale Isso muito a pena. é um barato, né? Esse tipo de resposta, assim, quando a gente tem rápido. É. Gente, vocês têm alguma outra pergunta para fazer aí para a Roxana? Aproveita que ela está aqui. Somos pouco número hoje aqui, dá para ter um bate-papo mais próximo, enquanto ninguém escreve aqui ainda. Primeiro, se tem mais alguma outra linfoma, alguma outra observação que você queira falar? Temos alguma coisa? Deixa eu ver aqui as minhas anotações. Eu tenho pego muitos casos de linfoma nasal, infelizmente. E tenho
feito muitas rinoscopias, né? Tenho tido a sorte de ter podido fazer bastante rinoscopia para casos de linfoma nasal. E a gente percebe que o linfoma nasal era um linfoma que normalmente estava relacionado a paciente FIV, e esse ano eu tive a felicidade ou infelicidade, não sei, de ter pacientes FeLV com linfoma nasal bem jovens, com 1 ano, e pacientes que não eram nem FIV nem FeLV com linfoma nasal. Então, eu acho que a gente tem mesmo que qualquer nódulo, qualquer coisa que esteja fora do padrão, que seja, por menor que seja, biopsiar, por pequeno que seja, assim, por fora do padrão que seja, fazer essas investigações, porque são importantes, né? Às vezes a gente fica com medo de colocar, não vou colocar em cirurgia. E ontem mesmo lá na clínica a gente fez a anestesia de uma gata. O pessoal da anestesia tem recurso que estava com sepse, 0 neutrófilos, 80 de pressão, uma coisa assim. Tava todo mundo rezando mesmo para paciente. Ela tá agora, recebi antes da live uma foto dela viva, assim. Então a gente tem que passar, quando a gente, eu percebo isso por mim, assim, quando a gente acredita em alguma coisa, é muito mais fácil da gente mostrar para o tutor isso. Então, acho que a questão da gente poder passar essa segurança na questão da biópsia é porque nós vemos muita segurança. A literatura fala em deiscência de pontos de 30%, então 3 em cada 10 gatos teriam deiscência de pontos. Claro, a deiscência de pontos ela pode acontecer pelo próprio tecido tumoral, que já é um tecido mais fiável, mas a nossa taxa é de menos de 10%. Então, a gente tem uma segurança muito boa para poder passar isso para o tutor. E a gente vê o paciente ficando bem, né? Então, isso é uma coisa que transforma, eu acho, que deixa a gente com segurança e que deixa a gente mais tranquilo para falar. E mesmo que o linfoma ele tenha, no caso do alimentar, que a gente não fala em cura, que a gente fala em remissão, é um tempo muito bom para o paciente. Então, não tem por que a gente omitir do tutor esse tempo com o animal, né? E se for uma doença inflamatória e se não for um linfoma, esse tempo de vida pode ser de 6, 7, muito mais tempo, né? E se não for, se for um carcinoma, eu já atendi um gato que estava tratando como linfoma sem biópsia e era um carcinoma. E tratamento poderia ter sido outro, então também não é muito aconselhado, né? Nada aconselhado. Engraçado que eu ia te perguntar se você pudesse dar alguma dica, né, alguma ajuda assim para quem está aqui, assim, alguma coisa baseada na sua experiência, mesmo você já acabou falando aí já muitas delas aqui. Deixa eu só ler aqui do Daniel que pergunta: o linfoma multicêntrico é também frequente na sua rotina, no caso dos gatos? Às vezes, não é muito frequente, não. Acontece, mas não é muito frequente. E quando acontece, ele tem um prognóstico pior. Infelizmente. Acontece também. Não, eu vou te dizer assim que não é o que mais acontece. Mas ele, quando acontece, acaba sendo mais desafiador pra gente. Mais comum então, né? Então, vamos lá agora. Dá, assim como eu te falei, né? Tenta, o que você conseguiria falar, passar para o pessoal que está aqui, da sua rotina prática, né? Um pouquinho mais assim de dica, de orientação, pelo que você vê e que você faz, enfim, o que você quiser falar aí para a gente encerrar nossa live de Tá. hoje. O que eu acho que é bem importante, que eu falo que assim, que não se ensina, é. Tá. Tá. Respondo. Deixa eu ler essa pergunta, então, antes de você finalizar. Da Andiara. Qual a melhor conduta clínica para pacientes que chegam em angústia respiratória de forma aguda sem diagnóstico prévio? Melhor conduta é oxigênio, butorfanol, terbutalina e calma. Muita calma. Qualquer coisa que você fizer além disso pode ser
pior. Tá? E aí, a partir daí, você começar a organizar seus pensamentos. Lúcia, pode falar, Lúcia. Você abriu o áudio, pode falar. Não sei se eu vou conseguir. Acho que sim. Eu sou da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Eu tenho na clínica um caso de carcinoma de células escamosas de um gato branco no olho esquerdo. E mais lesões no nariz e alguma coisa no lado esquerdo, que foi usado vincristina, 4 terapias, 4 sessões. Eu faço quimioterapia numa sessão de soro, eu coloco o animal no soro, eu canulo a veia cefálica, e aí eu tenho o maior cuidado para que a vincristina não saia exatamente na veia, para não ter a necrose. Só que eu usei 6 aplicações, e com 4 aplicações eu não tive nenhuma resposta. E aí eu mandei buscar do Uruguai o sulfato de vincristina. E na segunda aplicação eu já notei que diminuiu. Depois uma colega minha, que é veterinária também e que atua em Porto Alegre, toda aqui no Rio Grande do Sul, ela usa doxorubicina. Não, é um lançamento de quimioterápico e é feita no Protofarma, tipo Porto Alegre. Eu até entrei em contato para ver se eu consigo retornos. Eu gostaria de saber, assim, eu gostaria de um suporte. Por quê? Porque 90% dos meus pacientes aqui é caninos, e nós temos uma base muito pequena de felinos, então eu passo procurando recursos, eu estou sempre no Conselho Regional procurando o que é melhor, né? Eu gosto de gato, mas eu tenho a preferência por cães, até porque eu sou criadora de cães. Mas eu tenho uma população que está crescendo, tá? E eu gostaria de um maior subsídio para mim poder atender melhor, e até porque eu tenho vários felinos que eu trato, e muito caso de FeLV no Rio Grande do Sul, em que os proprietários, que são os tutores, que vocês classificam, e que não são nem sequer orientados que a espécie felina é vacinada. Acho que é isso que eu tenho para falar. Então, é mais um comentário, né? Assim, não era muito uma pergunta em si, né? Não, eu queria saber assim, o que ela, de repente, o tratamento que eu estou usando para carcinoma de células escamosas, que foi o diagnóstico da biópsia que foi feito, né? Se o sulfato de vincristina ainda é um indicado, ou então essa nova quimioterapia, que é um lançamento que eu ainda não conheço, porque eu entrei em contato com a distribuidora, né? Virá para mim dessa semana. Tá, normalmente... Oi, Lúcia. Normalmente eu uso bleomicina em eletroquimioterapia para carcinoma das células escamosas. Se tu quiser, depois eu posso deixar ali meu contato para a gente conversar. Gostaria, porque assim, ó, ela não perdeu peso, ela se alimenta muito bem, porque eu tenho o maior cuidado de ela fazer a soroterapia. Inclusive, no outro dia, eu faço ela se alimentar com a proteína vermelha, a carne crua de primeira, para ela poder sair para ir para casa e voltar daqui a 7 dias. Então, a gente tem o maior cuidado, né? Mas só que o que eu notei, 15 dias que ela parou de fazer a quimio, aumentou. Eu coloco ali depois no chat, tá? Tá, muito obrigada. Isso, coloca no chat, Alexandre, seu e-mail aí, para quem tiver mais alguma dúvida específica. E aí, agora a gente, finalmente, então, vamos para o fechamento aí com as suas dicas e orientações finais, sacadas, o que você acha mais importante, assim, que tem que ficar na cabeça desse povo aí. Bom, primeira coisa que eu acho é, assim, todo o líquido que sair de um gato tem que ir para análise. Toda vez que vocês forem fazer uma cirurgia, independente de vocês estarem fazendo uma biópsia, talvez vocês estejam fazendo... Obviamente, se vocês forem fazer uma biópsia, vocês vão coletar material. Mas eu digo assim, tipo... domingo de noite, a gente fez uma intussuscepção numa gata de 1 ano, tá? Uma gata de 1 ano que estava na sua casa e teve uma intussuscepção. A gata era com vermífugos em dia, toda vacinada, toda bonitinha, teve uma intussuscepção. Porque o intestino
resolve fazer intussuscepção do nada. Alguma coisa de errado está. A gente tirou um fragmento do intestino. Esse intestino não deve ir para o lixo, ele deve ir para o exame anatomopatológico. Ela estava com doença inflamatória intestinal de grau 3 e resolveu fazer uma intussuscepção. Então, todo fragmento que vocês tirarem, independente do que for, tem que ir para a biópsia. Ah, mas o tutor não quer, mais guarda, conversa com o patologista, negocia com ele, tá? Então, isso é uma dica que vocês vão sempre conseguir muitas informações fazendo isso. A outra é, perdi um paciente, ele faleceu, peça o corpo para necrópsia. Eu sei que é triste, que é muito difícil, mas a gente aprende muito na necrópsia. Eu tive um paciente que eu jurava que era linfoma, não consegui colocá-lo na biópsia, na cirurgia, porque ele estava com perda de massa muscular muito intensa, muito difícil, estava anêmico, e ele faleceu, e a gente pediu para ele ir para a necrópsia. O resultado foi tuberculose. Ele convivia com mais outros 20. Tuberculose, normalmente não são os gatos que passam para as pessoas que passam para os animais. O vozinho da família estava com tuberculose e foi tratado graças a essa necrópsia. Então, assim, a gente tem que ir além. E muitos de vocês, assim como eu, aprendeu que o tutor é chato e que o tutor só está ali para pagar a conta. Mas o tutor está ali para ser um elo de ligação entre nós e os animais. Se o tutor não vem, os animais não vêm. E o tutor é que nos traz informações do paciente. Esse tutor, ele é o elo de ligação, ele é o que nos honra entre o paciente. Então, se nós ouvirmos ele, muitas vezes eles são realmente difíceis, mas muitas vezes eles nos trazem informações preciosas, porque o nosso paciente, ele só fala que que é que nós conseguimos extrair dele. Só que o nosso paciente fala, muito importante, 7% do que a gente fala é com a voz, o resto tudo são jeitos. São observações que a gente tem. Então, o nosso tutor, ele fala com os olhos, ele fala com o gestual dele, ele fala muito mais do que as palavras. É importante que a gente consiga aprender a ler o nosso tutor. Aprender a ler o que ele não está nos falando e que a gente pergunte. Melhorou muito a minha vida quando eu perguntei para o tutor, o que o senhor espera dessa consulta? O que o senhor espera dessa... tratamento, né? Porque, assim, o que você acha que o Luizinho gostaria? Por quê? Porque o gato é dele. E ele humanizou o gato a tal ponto de ele querer que o gato seja ouvido. E isso melhora tanto o nosso relacionamento com o tutor, a ponto de a gente entender que, às vezes, o nosso papel é oferecer o que temos e o que não podemos fazer também, porque nem sempre a gente vai poder oferecer. A gente vai precisar dizer que existe, que a gente precisa dizer que existe, mas aquele paciente não tem condições de fazer. E às vezes o tutor não tem condições emocionais de passar por aquilo. Mas a gente precisa dizer que existe. Nós somos educados na medicina a sempre fazer alguma coisa. E às vezes alguma coisa é dizer que existe, mas que a gente não pode fazer. Agora, omitir ou não dizer que existe também não, né, gente? Então, assim, eu acho que é muito mais do que a gente diagnosticar e tratar o animal. É também respeitar a decisão do tutor. Ontem eu fiz uma consulta que eu, Roxana, há 5 anos atrás não teria feito. Foi pegar uma gata no colo com doença renal grau 4, quase 5 se existisse na íris, só existe na íris humana, né? Ficar com ela no colo durante meia hora, conversar com a tutora, aceitar que ela não quis fazer um exame de sangue, coçando a minha mão para fazer uma creatinina, pelo menos um potássio que fosse. E ela falou assim, doutora, eu não quero fazer nada, não quero picar ela. Eu falei, tudo bem.
tudo bem, eu entendo a senhora. Talvez eu não entendesse, mas eu respeito a senhora. Ela falou assim, eu só quero que ela tenha qualidade. Eu falei, tudo bem. Ela falou, eu acho que ela está enjoada. Eu falei, eu também acho. Eu vou prescrever um antiemético para ela. A senhora vai fazer o soro nela, eu vou fazer o soro nela. Tá bom. Ela falou, doutora, a senhora acha que ela tem quanto tempo? Eu disse, não sei. Pela Iris, ela já não estaria mais com a gente. A senhora acha que ela vai estar até o Natal? Eu falei, não, até o Natal eu acho que não. Mas Deus que sabe. E ela saiu feliz. Não sei se eu estava feliz, mas se ela estava feliz, eu também estava feliz. Então, gente, assim, a gente tem que fazer uma medicina boa, de qualidade, e que agregue para o tutor e para o gato. O que adiantava eu deixar uma gata de 20 anos internada na Fluido? Para quê? Para morrer longe do tutor? Gente, não. Eu quero que ela fique com a tutora na cama dela, recebendo carinho, recebendo amor, enquanto ela tiver vida. Porque eu não vou poder dar rim para ela. Eu vou poder dar vida? Eu tenho máquina de vida na clínica? Não. Eu tenho máquina de amor? Não. O melhor tratamento ela está recebendo em casa. Eu não vou poder fazer nada de melhor. Perfeito, Roxana. Eu acho que uma das coisas que você falou, até um pouco antes, em relação à expectativa do tutor, né, do cliente. Assim, porque às vezes a gente não valoriza isso, né? E quando a gente sabe o que ele espera do tratamento, você pode adaptar até o como você fala com ele, né? Como você se porta com ele, né? E aí com isso você consegue entender exatamente o que ele quer, o que ele espera, e com isso você vai levando a coisa de uma maneira que ele se sinta melhor, né? Então acho que você falou uma dica aí que eu achei excepcional, assim. Eu nunca pensei em perguntar para o tutor qual é a sua expectativa com o tratamento. Eu nunca tinha pensado por esse ponto, assim, realmente. Achei muito boa essa daí. Porque a gente, na verdade, não foi treinado para isso, né? E a gente faz o que a gente quer com o gato do outro. A gente está dando para ele o que a gente... Ah, obrigada, Bruna. A Bruna é uma fofinha, gente. Coração para você, Bruninha. A gente faz o que o outro... Ele vem para receber alguma coisa que ele espera, ele se prepara e a gente vai dar o que a gente quer dar, sendo que é ele que tem uma expectativa. Não acho justo com ele. Então é justo que ele ouça, né? Não, a gente vai dar para ele o que ele precisa, o que você quer. E é por isso que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Então, né? Humanizar a medicina. Sempre teve que ser assim. Eu acho que eu fico feliz de ouvir de humanizar a medicina, mas eu acho triste que a gente tenha evoluído a tal ponto que a gente tem que voltar para o início, porque a medicina sempre foi cuidar do ser vivo, né? Seja ele o ser humano ou o ser gato, no meu caso, mas que a gente tenha que voltar para o primórdio e que a gente seja tão criticado por isso, porque agora está melhorando, mas quando eu comecei a querer fazer uma medicina diferente, eu fui muito criticada. Porque as pessoas já me falaram assim, eu vou no médico que vai fazer o que eu quero, o que o outro quer, assim. Não é isso, eu vou fazer a minha medicina, eu vou fazer a melhor medicina que eu posso, mas na expectativa do outro. Isso é, né? Ah, que amor. Valeu, gente. Obrigado aí a todo mundo que está aqui. Obrigado, Roxana, aí, pela sua explanação no nosso bate-papo aqui, né? Acabou virando um bate-papo, né? Bem elaborado, bem embasado aí, né? E esse seu final aí acho que enriqueceu bastante a nossa live aqui, né? Infelizmente deu aquele problema lá, mas a gente conseguiu trazer, pelo menos 40 pessoas ficaram aqui, né? E vou mandar, vou pegar essa gravação, vou passar para todo mundo aí que de repente não conseguiu estar presente, né? Por conta desse problema. É uma coisa que acontece, mas pelo menos a gente conseguiu reverter aqui bem rápido até, né? E queria agradecer mais uma vez a você, né? A todo mundo que está aqui até agora, quem pôde vir para cá, né? O pessoal que está comentando aí que agradeceu, está elogiando a sua apresentação, a sua palestra, aí, sua live, né? E o Roxana sabe que você sempre pode contar comigo aí para que você precisar, né? Você sabe que é uma parceira desde o início aí praticamente dos congressos, assim, né? Que ela
pegou essa oportunidade, né, e não deixou escapar e sempre faz muito bem. Então, acho que, finalizando com as suas palavras aí, vou deixar você finalizar a transmissão, então, para a gente poder dormir bem. Ah, então tá. Bom, Alexandre, queria agradecer sempre sua hospitalidade, né? Você sempre fala que você é um pioneiro, um visionário, e te agradecer, é um amigão. Sempre fico muito contente com a tua lembrança de me convidar. Eu adoro falar, né? Adoro contar os casos dos meus gatinhos, dos meus tutores, e falar que eu fico muito, muito contente mesmo. Dizer, né, que tudo que eu tenho se deve à medicina veterinária, se deve aos gatos, então eu acho que uma maneira de honrar eles também é contar essas histórias, essas coisas e trazer, né? Todos nós temos bons momentos para compartilhar, então, obrigada. Então eu fico muito contente quando eu posso compartilhar eles com vocês. Fiquem bem, né? Se cuidem, fiquem com Deus e até uma próxima. Valeu, gente. Obrigadão aí. Valeu, Roxana. Valeu, gente. Boa noite a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.